Viva! Um grande abraço. Esta é a segunda edição do Conceito Económico, um podcast com Carlos Panzo e Vítor Hugo Mendes, sempre com a colaboração, a parceria do portal Che Agora Aguenta. Já sabe, uma vez por mês aqui estamos para analisarmos questões do ponto de vista da macroeconomia, da microeconomia e também sobre o ambiente de negócios em Angola. O Carlos Panzo é economista com uma carreira de mais de 20 anos de experiência em posições estratégicas, de doutorado em finanças pela Universidade de Manchester, atualmente é professor universitário aqui em Portugal. Carlos, um abraço, estamos juntos para uma vez mais fazermos aquele exercício pedagógico numa linguagem simples, curta e objetiva. Obrigado, estamos prontos para o desafio. A experiência no primeiro episódio pareceu-nos interessante e estamos aqui para mais um desafio e continuar com este programa. Muito bem. E antes de colocar a primeira pergunta ao Carlos Panzo, temos mesmo que agradecer as mensagens que recebemos de quem, com a devida atenção, esteve a acompanhar o nosso primeiro podcast do Conceito Económico. Para já, peço encarecidamente, faço um convite para subscrever o canal e partilhar o máximo que puder este podcast, afinal não custa nada. Panzo, vamos olhar para a economia de Angola e esta semana o tema escolhido e que foi publicado, estamos a ver aqui a capa do semanário Novo Jornal, onde este tema está, portanto, publicado, sobre a dívida e a tragédia dos comuns. É o título. O governo, é verdade, Panzo, não para de contrair dívida e, apesar de ser invisível, a dívida molda o presente e o futuro dos cidadãos, sim ou não? Sim, a resposta é sim. A dívida é daqueles instrumentos que têm a particularidade de afetar não só a atividade corrente, mas também o futuro. Mas já agora é preciso também deixar claro alguns aspectos. O primeiro, dizer que a dívida ou endividar-se não é mau por si, é um instrumento que está a dispor dos governos para fazer a sua ação política, para conduzir a sua política. A dívida em si não é má. O que pode ser problemático é a sua gestão. A gestão da dívida que pode ser problemática e, na minha opinião, é aquilo que hoje Angola enfrenta. Então, o problema não é contrair dívida, mas é saber gerir essa dívida. E deixa-me só fazer aqui um enquadramento técnico que é importante as pessoas perceberem. Existem várias métricas para avaliar a sustentabilidade da dívida, mas eu ia destacar três e podemos fazer aqui uma análise para ver como é que estamos nós, Angola, em termos de dívida. A primeira regra, que é uma regra muito simples, é a regra chamada uma regra de ouro, o rule of thumb, é comparar o crescimento econômico de um país com a taxa de juro implícita que este país paga nos seus empréstimos. E claramente nesta métrica nós chumbamos no teste. Chumbamos porque estamos a crescer, segundo estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, à volta de 3, 4% ao ano, e claramente a nossa taxa de juro implícita da nossa carteira de dívida está acima dos dois dígitos, quer a dívida interna, quer a dívida externa. E nós chumbamos nesse teste. A segunda métrica, também muito utilizada, e é aquela que leva mais atração nos mídias, é a relação entre o total da dívida com o PIB, a relação dívida-PIB. O FMI, ou para a própria OCDE, organismos internacionais, recomendam que este rácio não deve passar dos 60%. Angola, nesta governação do presidente João Lourenço, tem conseguido uma redução substancial desse rácio. Nós hoje devemos andar à volta dos 63%, 64% do PIB, o que é francamente positivo. O terceiro indicador, que é também muito utilizado, também pelo FMI, pelo Banco Mundial, é a relação entre o serviço da dívida, o que nós pagamos na dívida num ano, com a nossa receita. E aqui nós reprovamos de uma forma escandalosa. E este é que é o grande problema. Nós temos um rácio da dívida, o serviço da dívida, com as receitas correntes à volta dos 67%. Significa que para cada dólar que o Tesouro angolano arrecada em termos de impostos, de receita, 67 cêntimos é para pagar dívida. O que resta para o governo, 33 cêntimos deste dólar
para pagar salários. Se nós pagamos os salários, facilmente podemos ver que pouco ou nada resta para fazer outras despesas. Dos 3 pontos que apresentaste, a Angola reprova redondamente em 2. Em 2. Há aqui um elemento. Então eu pergunto, até que ponto o governo tem sido cauteloso, o governo angolano, obviamente, tem sido ou não cauteloso, quando nós olhamos para o plano anual de endividamento que em 2025, para este ano, portanto, está perto dos 13,53 mil milhões, e olhando para o estoque da própria dívida, que é de 63% do PIB. Isso é grave ou não? É grave, e eu aqui faria um alerta. Parece-me que está no horizonte uma crise de dívida soberana. Nós corremos o sério risco, em 2025, de não conseguirmos honrar com o nosso serviço da dívida. E isto constitui aquilo que nós em finanças estudamos como uma crise de dívida soberana. O país chega numa situação em que não consegue pagar o seu serviço da dívida, com todas as consequências que isso traz para o país. E perante uma situação de uma iminente crise de dívida, o que o governo deve fazer, e a única solução, é proceder a uma reestruturação dessa dívida. Fazer uma abordagem aos credores internacionais, nacionais e internacionais, para fazer essa reestruturação, porque com os níveis atuais de serviço da dívida, em que para cada dólar que o governo arrecada, 67 cêntimos é para pagar dívida, o país rapidamente vai para um descalabro das finanças públicas. Agora, olhando para todos esses elementos, é o mesmo que dizer a um cidadão que ele acaba por gastar mais do que aquilo que ele realmente ganha. Na verdade, o que acontece com Angola é que aquilo que é a receita que o país tem, 67% dessa parte vai para o serviço da dívida, o que sobra para fazer as outras coisas é pouco. Porque se nós olharmos para a hierarquia da despesa do Estado, tem o serviço da dívida, tem os salários, depois vem os bens e serviços, investimento público, temos uma hierarquia de despesa. Se nós olharmos para essa hierarquia, praticamente o governo só consegue satisfazer a primeira, sem dificuldades, pagar o serviço da dívida. Okay. E o salário que vem a seguir, nós vimos em 2024 que o governo tem tido atrasos. Ou seja, já estamos a ter dificuldades em cumprir para pagar salários. O que nos indica que para o terceiro nível, que bens e serviços, transferências e investimento público, praticamente não sobra nada. Entre 2019, porque nós estamos aqui a fazer uma análise simples, muito clara e isenta, obviamente, de qualquer interesse político, é apenas para os cidadãos perceberem o que é que se passa em Angola, porque o que aqui é dito já está escrito, portanto, e é com base naqueles documentos que são públicos. Entre 2019 e 2022, a dívida angolana era de 72 mil milhões de dólares. Ora, nos últimos 2 anos, há uma redução de mais ou menos 10 mil milhões, o que podemos, de certo modo, enaltecer este exercício, mas que não deixa de ser de todo preocupante. Na verdade, a redução Angola tem feito e é de enaltecer, é um resultado muito positivo para as finanças públicas do país, estarmos a reduzir o rácio de endividamento, ou seja, naquele segundo indicador, aquele que nós passamos, e passamos muito bem. O que não está claro é se essa redução é acidental ou é fruto de uma estratégia. Acidental porque o PIB vai crescendo, como o PIB cresce, a relação também vai diminuindo, ou porque Angola não tem conseguido se endividar tanto quanto queria, por isso tem estado a reduzir. Mas a verdade o objetivo é essa redução da relação da dívida com o PIB é positiva e é de enaltecer. O problema é que está aqui, este indicador por si só não é suficiente para nos indicar falarmos sobre a sustentabilidade das finanças públicas. Deixa eu dar aqui 2 exemplos, e agora indo para o lado completamente oposto de um país que seria Angola. Vamos olhar, por exemplo, nos Estados Unidos. Esta mesma relação, que Angola hoje tem 62%, e 62% de relação, que os mercados internacionais recomendam 60%. Os Estados Unidos têm 99%, com 99% dos Estados Unidos. O Japão tem 215%, ou seja, diríamos nós que Angola está muito melhor que os Estados Unidos e muito melhor que o Japão. Mas o problema qual é?
é a pressão que a dívida exerce sobre a tesouraria do país. É que Angola tem 62% ou 63% de relação, de rácio, mas a dívida é muito curta e nós temos que pagar os serviços da dívida num período de curto espaço muito pequeno, faz então essa pressão de que 67% da nossa despesa seja para pagar dívida, enquanto que os Estados Unidos têm uma maturidade Estados Unidos ou Japão ou outros países têm uma maturidade mais longa da sua dívida, com que faz que o seu serviço da dívida não passe aquilo que é recomendado a nível internacional, de que essa pressão sobre o orçamento anual não seja superior a 25% no máximo. Um quarto do orçamento não deve ser superior, não se deve pagar mais para o serviço da dívida. E nós, claramente, já estamos a pagar 3/4 do nosso orçamento a pagar serviço da dívida. E atenção que sobre isso há um juro, né? Exato. E é um juro. Não, e a verdade, o juro é consequência da nossa incapacidade. Maior for a nossa fraqueza em fazer o serviço da dívida, maior é o risco para quem nos empresta dinheiro, e havendo maior o risco, maior é o retorno que ele vai exigir na forma de taxas de juros mais altas. Agora, sabemos que a impunidade é um facto no universo político nacional. Como é que, de certo modo, a falta de fiscalização acaba por complicar ainda mais a nossa situação? Nós costumamos muitas vezes ouvir vários deputados da oposição dizerem que o governo não se submete à fiscalização, aquilo que neste livro que está aí atrás de ti chamam os elementos autocorretivos do próprio Estado. Ora, como é que quem não se submete a uma fiscalização, havendo esta impunidade na questão política, como é que tudo isso põe em causa a seriedade das nossas as contas públicas? Então, o que nós temos hoje, e falamos isso no primeiro episódio, tem a ver com os mecanismos de check and balance que nós temos no nosso sistema, seriam necessariamente o Parlamento, em primeira instância, e o Tribunal de Contas. Estes deviam ser os organismos que, a meu entender, a meu juízo, deviam fazer uma ação de fiscalização, não só preventiva, mas também até em ato corrente da gestão da dívida, quer dos endividamentos que são aprovados e quer também da própria gestão, como é que essa dívida, a carteira de dívida está a ser gerida. E aqui eu aproveito a oportunidade para fazer uma sugestão. No tempo da governação do presidente José Eduardo, criticávamos muito que ele às vezes criava comissões para tudo, comissão para aquilo, comissão para isso, e com João Lourenço isso acabou. Mas eu aqui ia fazer uma sugestão de que talvez é a altura de a caneta que João Lourenço utiliza para assinar mais contratos de endividamento, talvez devesse utilizá-la para criar uma comissão independente, com especialistas nacionais, estrangeiros, até pode-se fazer recurso a uma consultoria para fazer uma verdadeira análise da nossa carteira de dívida. E aqui, quando eu falo carteira de dívida, não me estou a referir àquela dívida que alguns políticos falam que é a dívida que o Estado deve a fornecedores, prestadores de serviços. Não, estou a falar da carteira como um todo, em que esta dívida a fornecedores é uma parte pequena. Olhar para a carteira da dívida como um todo, fazer um diagnóstico da nossa dívida, entender por que nós aprovamos nos outros dois critérios, quais são os riscos que hoje nós enfrentamos, que eu tenho estado aqui a referir e que outros autores também têm estado a escrever e a falar na imprensa, olhar para esses riscos e propor soluções. Uma das quais eu defendo que a reestruturação da dívida é uma necessidade urgente e me parece que incontornável para que João Lourenço consiga ter uma ação governativa com maior folga financeira para fazer os programas que o MPLA tem no seu programa de governação. Os Estados Unidos têm enormes desafios, nós lemos bastante sobre a questão da emergência energética. Eu pergunto de que forma, e de forma séria, clara, Angola tem estado a demonstrar a responsabilidade, o que é que Angola tem estado a fazer para corresponder a essa expectativa, sendo que o nosso produto que alimenta o Orçamento Geral do Estado é o petróleo e o mundo está hoje a olhar para as energias alternativas e o petróleo é um recurso finito. Exato. A primeira impressão que tenho é que o plano de endividamento que foi aprovado
E os últimos instrumentos de governação que foram aprovados parece que não fazem uma leitura, não, pelo menos não demonstram ter feito uma leitura da situação internacional. A nomeação de Donald Trump nos Estados Unidos, da administração de Donald Trump nos Estados Unidos, veio mudar aqui o paradigma e me parece que os nossos instrumentos não estão a refletir o Hugo falou bem da questão do plano de emergência energética que Donald Trump quer levar a cabo, e ele, se for avante com esse programa, uma das consequências imediatas vai ser a queda do preço do petróleo, porque os Estados Unidos é um grande consumidor. Se ele passa, que é a pretensão que ele tem de fazer a produção de petróleo através do fracking nos Estados Unidos, vai procurar menos petróleo, porque tem produção interna, e uma consequência vai ser a queda do preço do petróleo. Isto tem um impacto direto na sustentabilidade das finanças públicas em Angola, porque dependemos tanto desse produto. É importante as pessoas reter que ainda 55% das nossas receitas totais vem de petróleo. Mas Donald Trump não traz só este problema. Há a emergência energética que pode levar à queda dos preços do petróleo, mas Donald Trump também já anunciou que quer seguir uma política fiscal restritiva, ou seja, quer pôr as contas em ordem nos Estados Unidos. Isso significa, como consequência, que as taxas de juros nos Estados Unidos já pararam de cair e corre o risco de subirem para fazer face ao controlo das contas públicas nos Estados Unidos e também de uma certa tendência inflacionista que poderá ocorrer nos Estados Unidos com essa deslocação a deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos para fora. Isso poderá levar com que alguns produtos dos Estados Unidos fiquem mais caros, porque a mão de obra é essa que está a ser repatriada. Então, em antecipação, a Reserva Federal Americana já parou de baixar as taxas de juros e há a tendência até de, quiçá, ter que subir taxas de juros para conter a inflação. Ora, se as taxas de juros do produto dólar aumentarem, isto tem impacto direto na nossa carteira de dívida. E ainda um terceiro elemento, também importante de Donald Trump, e que nós também não parece que estamos a levar em consideração, que é a política comercial, a guerra comercial em que Donald Trump quer levar a cabo, quer com os seus países vizinhos, o Canadá, o México, mas sobretudo com a Europa e com a China, que são os blocos que ele quer combater. Esta guerra, sendo Angola uma economia, e nós estudamos isso em economia internacional, Angola é um país, é uma economia pequena e muito aberta, ou seja, é uma economia pequena no contexto das nações, mas muito aberta, por quê? Porque importa quase tudo o que produz e importa quase tudo o que consome. Então, sendo uma economia muito pequena e muito aberta, é muito suscetível de choques externos. E os nossos documentos, como é este o caso do Plano Anual de Endividamento, não parece refletir uma leitura correta do que está a acontecer no exterior e para nós nos prepararmos. Por isso é que há aqui a imperiosa necessidade e a urgente necessidade do país passar a produzir também muito para evitar a importação de vários produtos, porque depois gasta-se muito dinheiro com a importação. E ainda bem que o paradigma da comunicação mudou, e eu gostava de perguntar o seguinte: nas notícias dos órgãos de comunicação social públicos, muitas verdades que se dizem são exatamente para corresponder ao interesse de quem nos governa. A ideia de muito do que se diz é que está de facto tudo bem. Ora, pergunto, como é que pode estar tudo bem se o serviço da dívida externa consome 85% das receitas do petróleo e 67% das receitas não petrolíferas? O que é uma coisa e o que é outra, e como é que isso impacta a vida do cidadão? Eu nas interações, enquanto técnico do Ministério das Finanças, que tinha quer com o Banco Mundial, com o FMI, aprendi a olhar sempre para as nossas finanças públicas sempre em duas moedas. Porque já que o peso da receita petrolífera é grande, e cada vez mais o peso da despesa em serviço da dívida é grande, é bom a gente às vezes separar. Então nós olhamos para a receita petrolífera é em dólares, mas nós também temos despesas em dólares, nesse caso o serviço da dívida. O que esse rácio que o Ministério das Finanças publicou diz que aquilo que o Estado arrecada em dólares, maioritariamente a receita petrolífera, só sobram 15%, porque os outros 85% saem com o serviço da dívida, ou seja, dos dólares que Angola consegue arrecadar vendendo petróleo, só retém 15% para fazer outras despesas. E depois temos do outro lado a moeda nacional.
daquilo que e hoje está na moda falarmos muito do caso AGT e os outros casos, que é assunto para um outro episódio. Mas daquilo que a AGT arrecada como receita em kwanzas, 67% desta receita vai para pagar os bancos locais que são os detentores da dívida. Seja, significa que o Tesouro fica só com a diferença. E isto limita, e isto é muito importante, toda ação governativa está limitada a isso. Ou seja, o governo tem um programa eleitoral que foi sufragado nas eleições, mas o governo, na verdade, não tem conseguido executar este programa porque parte da sua receita, mais do que 67% no cômputo geral, da sua receita vai para pagar a dívida. O que fica dos 33% não pagamos os salários quando conseguimos pagar e como conseguimos pagar, o governo está, na verdade, com as mãos atadas. Né? Não, está com as mãos atadas e não consegue fazer muito mais porque está com a dívida ao pescoço. Ou seja, o governo angolano é um governo, literalmente, tem uma corda no seu pescoço. E ele próprio, a cada dia, vai apertando esta corda, né? Porque isso para dizer relativamente aquilo que acontece com a Tesouraria Nacional. Panzo, se estamos num quadro como este que está a ser aqui apresentado, a minha pergunta é, por que se continua a fazerem gastos que a opinião pública, os comentaristas dizem que são desnecessários? Compra de viaturas a toda hora, de alta cilindrada extremamente caros, viagens por tudo e por nada em primeira classe, hotéis de 5 estrelas de comitivas muito alargadas, endividamento para a construção de satélite. De facto, isso não é apertar cada vez mais uma corda, o nó de uma corda no pescoço e para asfixiar a Tesouraria Nacional? Parece que nós vivemos em realidades distintas, ou seja, há realidades do Ministério das Finanças, do próprio Banco Central, que sentem na pele esta pressão e vai-se vendo nos documentos e no comunicado que estes organismos tentam contornar os desafios que o país tem, mas depois temos a outra parte do governo que parece não entender que estamos nessa situação de emergência e que deve mudar de comportamento. Mas eu aqui ia continuar a pôr o tom em cima do Ministério das Finanças, em cima da equipa econômica. São eles que devem alertar dos riscos, são eles que devem impor o ritmo da ação governativa, porque se não temos receita, se estamos tão comprometidos, não é compatível que continuamos com alguns comportamentos em termos de despesa que não se enquadram com a nossa realidade. Como nós dissemos, o governo só fica com 33% de toda a receita que arrecada e não pode querer fazer educação, saúde, proteção social e ao mesmo tempo continuar com esses despesismos que o Hugo acabou por elencar. Ora, e olhando então para todas essas questões, como é que o Estado continua, ano após ano, a prometer emprego, reduzir a pobreza e a miséria, se não tem dinheiro? Como é que se constrói uma ponte para o desenvolvimento se não há dinheiro, não há capacidade financeira com todo este endividamento de que estamos aqui a falar? Parece-me que estamos numa situação em que vende-se um discurso, mas a execução mostra-nos outra. E aqui, ligando ao tema da dívida, o financiamento, como eu disse no início, o endividamento, o financiamento é algo necessário e importante, mas ela deveria ser necessariamente para financiar projetos de investimento, nesse caso projetos do Programa de Investimento Público, porque a tese, do ponto de vista teórico, é que financiar-se para construir projetos, esses projetos depois vão gerar rentabilidade econômica ou social que permite depois reembolsar os credores pelo empréstimo concedido. O que acontece, e nós, na verdade, até 2014, 2015, tínhamos esse princípio. O financiamento obtido era simplesmente para realizar projetos. Mas 2017, 2018, verificamos aqui uma inversão, uma tendência em que começamos a ir buscar financiamento para pagar despesa corrente. Olha, isso é um indicador daquilo que eu também já alertei no início, que estamos muito próximos. Estamos a ver no horizonte uma crise de dívida soberana em Angola. Estamos a terminar e a minha penúltima pergunta é:
Por que razão, então, é que os vários países, as várias agências, continuam a dar dinheiro emprestado a um país que, de facto, não tem as suas contas auditadas, não há fiscalização e com várias bandeiras vermelhas já levantadas, onde os gestores demonstram aquilo que pude entender, uma grande irresponsabilidade quando têm o dinheiro público. E no teu texto, sobre esse assunto que estamos aqui a falar, falas de que o dinheiro público não é dinheiro do público. Não é? É o dinheiro do público, exatamente. Não é dinheiro público, é dinheiro do público. Do público, pois. A verdade aqui é que quer os bancos nacionais, quer as instituições financeiras vão continuar a financiar Angola quando duas condições ainda estiverem satisfeitas. A primeira, enquanto Angola tiver dinheiro para pagar, e tem, porque nós vimos que a Receita Petrolífera ainda tem uma folga de 15% para fazer serviço da dívida externa, a Receita Interna ainda tem uma folga de 33% para fazer serviço da dívida nacional, então vão continuar a emprestar. O que vão continuar a fazer, e essa é a segunda questão, é exigir cada vez mais um retorno maior, ou seja, a taxa de juros maior. Cabe ao governo dar conta de que está no fim da linha e precisa de fazer a inversão da situação. Não é os credores que vão tirar o pé do acelerador em conceder crédito, vão continuar a conceder crédito, só que em taxas e em condições mais altas, em prazos mais curtos. Então, o governo é que deve fazer esta inversão nesse sentido. E daí eu voltar a repetir a mensagem, essa inversão é urgente, é incondicional e irreversível. Estamos mesmo a terminar. Poucos segundos agora, é a última pergunta, mas uma pergunta em gesto de comentário sobre o que aconteceu nos últimos dias no nosso país, todo esse escândalo ligado à AGT. Nós falamos aqui, estivesse a comentar, relativamente àquilo que tem que ver com as receitas não petrolíferas, e essa receita não petrolífera tem essa ligação com a AGT e depois a AGT é exatamente este órgão que está mergulhado num escândalo profundo que numa realidade normal já tinha dado demissão de muitas e muitas pessoas. Queres fazer um comentário rápido sobre eu talvez dizer a quem nos segue que iremos dedicar um tema para falar da AGT, mas falar do tema da AGT, desse escândalo, implica falarmos sobre toda a política tributária que o governo tem perseguido. Eu no episódio passado fiz essa referência. A política tributária que tem seguido o governo a nível interno é draconiana, é altamente penalizadora, quer para as famílias, quer para as empresas, o que pode então ser suscetíveis a incentivos dos casos que nós acabamos de ver. Ela é tão penalizadora que o custo de arriscar em cometer certas infrações que nós vimos hoje, ou que estamos a assistir agora, pode compensar, porque realmente o peso desta política tributária é tão draconiana que pode valer a pena, pode compensar alguns empresários tentar subornar os agentes da agência tributária, porque realmente elas estão sufocadas com impostos. E, na verdade, esse debate sobre o caso AGT não deve ser visto só uma visão meramente jurídica. Tem que ser vista do ponto de vista econômico. O que é que está a ocorrer para que justifica todo este caso da AGT? Então, o Panzo prometeu, numa próxima edição, vamos dedicar o assunto relativamente à AGT e tudo o resto ligado direto e indiretamente. Por hoje é tudo. Muito obrigado. O artigo que deu aso a esta análise sobre a microeconomia, a macroeconomia e também o ambiente de negócios em Angola está no semanário Novo Jornal, a edição de 31 de janeiro de 2025. Um abraço, até uma próxima oportunidade.